Olá, mais um programa Diário de Oração chegando até a sua casa, ao seu coração, claro, de maneira muito especial. Hoje trazendo uma reflexão, mais uma vez, sobre um versículo bíblico, que sempre tem nos ajudado a entender a bondade de Deus e, claro, de uma maneira especial com o profeta Jeremias, falando desse amor e dessa ação de graças que Deus sempre vive com cada um de nós, através das suas ações, através das nossas atitudes também para com Ele. E hoje esse nosso versículo tem tudo a ver com aquilo que nós sabemos e compreendemos sobre Deus, que é a questão do amor e da misericórdia. O versículo que nós escolhemos é justamente esse, quando Deus diz a seu povo assim: amei-te com amor eterno e o atraí com a misericórdia. Veja que interessante isso, às vezes nós não percebemos essas coisas, às vezes nós trazemos isso como se fosse algo que nós lemos e está distante de nós, mas na verdade não é isso que a palavra de Deus vem nos dizer. Outro dia a gente tem falado aqui, você deve se lembrar disso, quando nós fazíamos uma reflexão também sobre Jeremias, vamos ter várias reflexões com o seu texto, em que Deus compreende a misericórdia do povo e, aliás, compreende o sofrimento do povo e traz misericórdia para com este povo, que vivia numa situação difícil de sofrimento e de desilusão e de incompreensão da própria realidade. E é nesta realidade e para essa realidade que Deus, por causa, melhor dizendo, dessa realidade que Deus se dirige ao seu povo. Jeremias, quando ele escreve esse texto, quando ele é a voz de Deus para esse povo, é justamente numa situação em que essas pessoas estão voltando de uma situação de sofrimento, voltando do exílio e encontrando ali toda uma história e uma vida diferente daquilo que eles deixaram, ou melhor, do que as suas gerações passadas haviam deixado. E aí, a partir disso, eles começam a compreender um novo olhar de Deus sobre aquelas pessoas, sobre eles mesmos, melhor dizendo. E começam a entender o seguinte: esse mesmo Deus que diz que os atraiu pela misericórdia e pelo amor, é o mesmo Deus que conduziu as suas gerações anteriores em relação à saída do Egito. Deus guia no sofrimento do Egito, tira essas pessoas do sofrimento do Egito e traz essas pessoas de volta do sofrimento que eles tinham na Babilônia, o exílio da Babilônia. E aí a gente compreende o seguinte: como é bom a gente acreditar nesse Deus de maneira tão diferente do que as outras pessoas acreditam. Como é bom a gente perceber que Deus está ali como se buscando cada um de nós, independente do lugar em que nós estejamos. Aí é bom a gente olhar assim, de fato, essa maneira como Deus nos percebe. Sabe, uma das coisas que me passa na cabeça é assim: Deus nos criou e é como se Ele nos desconhecesse. É claro que essa não é uma realidade, é um parecer, é uma ideia que eu estou dizendo para você, mas na verdade não é assim que funciona. Deus nos criou e nos conhece, claro, profundamente. Mas o fato de Ele nos procurar a cada instante significa de que é como se Ele dissesse: olha, sempre há alguma coisa em você que precisa ser descoberta ou redescoberta. E é esta percepção que às vezes eu tenho sobre Deus quando Ele, em momentos como esse, na citação em que Jeremias o usa para dizer assim: olha, eu te amei com misericórdia, devotei sobre você toda a minha confiança e assim por diante. Por isso que, a partir disso, é essa visão que eu tenho. É como se a todo instante Deus nos buscasse para descobrir alguma coisa sobre nós. É claro que Deus, como eu disse, nos conhece, Ele simplesmente reaviva em nós aquilo que às vezes talvez esteja adormecido lá. E quando Deus acolhe essas pessoas que estão vindo do exílio, Ele está acolhendo toda a história daquela pessoa. Ele não acolhe uma, mas acolhe aquela pessoa, os seus pais, os seus antepassados, aqueles que sofreram no exílio, aqueles que viveram momentos de incompreensão e que, de fato, como o texto diz, você pode ver aí, pessoas que escaparam do jugo da espada. O texto diz bem assim. Claro, de acordo com a sua Bíblia, você vai encontrar uma versão diferente. Mas aqueles que sobreviveram a todas as dificuldades e sofrimentos, são eles que são acolhidos aqui. Mesmo que isto seja feito através da sua geração, não da sua geração, mas da sua descendência. Então, por isso que vamos pensar nisso. Esse mesmo Deus que disse a esse povo: olha, eu amei você com amor eterno e o atraí com a minha misericórdia, é o mesmo Deus que diz a mesma coisa para cada um de nós.
não importam as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, mas o que importa é o nosso estado diante de Deus, o nosso ser diante de Deus. E aí a gente começa a viver um momento muito especial. Deus acreditando na nossa capacidade de acreditar nele. Veja que coisa meio confusa às vezes inicialmente parece. Deus nos ajuda a acreditar cada vez mais nele. Porque, obviamente, antes de mais nada, ele acredita em cada um de nós. Lembra que eu disse no início da reflexão? Deus nos busca. Deus quer a cada um de nós. Deus se preocupa com cada um de nós. Por isso, como eu disse antes, ele acolhe a uma pessoa, mas acolhe toda a sua geração. Aquelas que acreditaram, aquelas que não acreditaram, aquelas que foram fiéis ou infiéis, mas Deus acolhe a todos, a todas. Principalmente aquelas que de fato querem fazer plena a sua vida diante de Deus. Por isso que esse texto de hoje tem muito a ver com a sua vida, com a minha vida também. Sempre, em todos os instantes, Deus nos está acolhendo com amor e com misericórdia. Nós vamos então fazer a nossa oração por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com os seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, à profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com uma graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que, a partir dessas vocações, vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.